Comecei o vídeo mais uma vez. Vamos tentar. Olá, tudo bom? A gente está tentando entrar em contato com a nossa convidada. Ela está tendo alguns problemas de internet. E aí eu tô desligando e ligando. Então, às vezes, saio da live. Tudo bem? Olha, a nossa convidada entrou. Então, ela entrou na live. Então, ela está participando, assistindo a nossa live. Roda de Loubas, olha lá, gente. Ela entrou. Agora eu vou convidá-la. A internet, às vezes, tem isso mesmo, né? Acabei de convidar. Roda de Loubas. Ela tem que aceitar o convite. Ah! Tá ao contrário. Ao contrário. Peraí. Gente, Peraí. conseguimos! A nossa convidada entrou! Gente, eu adoro a internet por isso, porque tem esses mil emoções. Eu vou ter que fazer tudo de novo, entendeu? Porque aquele primeiro vídeo, o primeiro que eu fiz, o primeiro iniciozinho, ele já foi embora. Então agora eu tenho que gravar um novo para ficar o nosso registro. Como que é? Mas olha, misteriosamente, por mais que eu clicasse no ao vivo, não entrava. É a internet, não é só. E tem um pouco, não, e tem um pouco da minha incompetência. É bom que o nosso público de hoje saiba que eu sou incompetente para isso, mas eu sou competente em outras coisas, sobre as quais a gente vai falar hoje, por exemplo, eu acho que eu tenho alguma competência. Então Tem vamos lá, Cris. muita competência, imagina, coisa beça. Ó, eu vou sugerir, nós É. estamos aprendendo juntas, né? Sabemos exatamente que essa roda é necessária para a gente se apoiar. Eu vou sugerir, se você É, puder, ir um pouquinho mais para trás, que aí o rosto não fica tão grande assim. Aí, só um pouquinho. Isso, que é tá bom bom para assim? quem tá ótimo, que aí fica bom para Ok. todo mundo. Gente, então vamos Vou. lá. Tudo de novo, hein? Feliz demais por estar aqui no final do mês, como todos já sabem que estão aqui acompanhando, a Roda de Saberes com 2 S, sempre no final do mês, na última quinta-feira, faz um convite para alguma pessoa especial que tem um saber maravilhoso para compartilhar, semear e deixar aqui registrado na roda. Aí vocês devem estar se Uhum. perguntando, vai deixar semeado, registrado? Que história é essa? É porque a nossa live, assim que a gente terminar, ela fica registrada lá na Roda de Saberes. Aí vocês podem pegar e compartilhar o que vocês aprenderam com este saber maravilhoso de Irene Monteiro de hoje, com as outras mulheres, outras amigas, namoradas e maridos, namorados, etc, etc. O que importa é que o saber gire com a roda de saberes, né? E hoje a gente está aqui com a maravilhosa Irene Monteiro, e eu tô com a minha colinha maravilhosa, que eu já falei que eu também não sou, como é que é? Mulheres de live, que vivem de live, não. Eu quero semear alguma coisa nesse mundo. Então eu tenho o meu bisuáriozinho aqui no papel, porque eu adoro um papelzinho, entendeu? Para apresentar Também. você, que é poderosa, Irene. Muito Então, obrigada. quem é a nossa Irene? Quem é a nossa Irene? Né? A gente está começando agora a live, 8h13 da noite, e a nossa intenção é a gente ficar aqui até 9h15, mais ou menos, com vocês. Mas, se o papo continuar, a gente sabe que o Instagram nos permite ficar mais um pouquinho. Irene Monteiro, seja muito bem-vinda à Roda de Muito Saberes, feliz. no nosso Mais Feminino, compartilhando todo esse saber feminino que você tem. Irene Monteiro mora em Niterói, no Rio de Janeiro. É arte Uhum. terapeuta junguiana, facilitadora de rodas de autoconhecimento e aprofundamento psicológico, especializados em rodas femininas. Tudo a ver com maio, né, gente? E ela é facilitadora há 23 anos de grupos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estes. Aqui o meu livrinho, gente. Peraí, Ela peraí.
Ah, ela vai pegar o dela de ouro, ela tem de inglês, ela tem francês, ela tem todas as versões. É, mas quero mostrar a edição nova, né? Essa é a edição nova. Eu sou pegada. Capa dura. Eu sou pegada à minha ediçãozinha antiga, só tem como que é? Apego feminino, entendeu? Com todas as minhas anotaçõezinhas aqui. E um up, né? O diferencial de Irene é que ela traz para essas rodas femininas a linguagem artística, né? Pelo estudo junguiano que ela tem. Então, esse é um diferencial das rodas dela, que eu tive o prazer de iniciar a leitura do livro com ela. Além disso, como estamos no mês de maio, Irene é mãe, é avó, é parceira, é terapeuta e é escritora. Falei tudo, faltou alguma coisa. Não. Ela é loba mágica. Faltou dizer. Ela é loba mágica. Faltou dizer que faltou dizer só que eu tento ser isso tudo ao mesmo tempo. É bem assim. Deixa eu dar um oi, pessoal que chegou aqui. Seu pessoal Ferraz. Gente, tem algumas pessoas que entram com número, né? Então a gente fica sem saber quem é exatamente. KBS 100 2018. Jen Perrone, maravilhosa, que a gente está aqui já separado o oráculo para a gente falar do oráculo maravilhoso dela. Cíntia Mia, Beth, Mario Via Dança, Mario Via Dança, o pessoal da Emplaque, Marilúcia, psicanalista, Sila está aqui maravilhosa, Fernanda Paiva, Luciana Arme, deixa eu ver quem mais. Olha, Marilvia Dança disse que você é tudo e muito mais, você é maravilhosa. Cíntia Marques, endocrinologista, tem bastante gente aqui chegando. Gente, vocês que chegaram, sejam muito bem-vindas. Eu sou Clícia Gouveia, sou fonoaudióloga, psicomotricista, criadora da Roda de Saberes e vim aqui hoje para fazer essas perguntinhas. Moro em Recife e aqui eu estou vendo que tem gente do Rio, de Recife, de Niterói, de Pernambuco, de Fernando de Noronha. Ou seja, vamos semear o seu saber por muitos locais, Irene. Muito bom isso, muito bom. Então, bem-vinda. Muito obrigada, estou felicíssima de estar aqui, minha loba querida, Clícia, né? Durante muito tempo a gente compartilhou saberes, né, na roda de lobas, foi muito, muito, muito bom sempre. E eu tive o privilégio de ver a grande explosão da loba em você, né? Eu lembro como isso foi importante para você, ter entrado nessa descoberta dessa mulher selvagem. Então, acho que a gente vai poder usufruir um pouco dessa mulher selvagem por muito tempo ainda, através dos seus saberes. Muito bom. Gente, eu chamo a Irene de Loba Master. Tá? Para vocês saberem, não faltou na minha apresentação dizer que Irene é a Loba Master. E não desmerecendo nenhuma outra mediadora das rodas de lobos, inclusive aqui em Pernambuco, né, que eu dei continuidade quando eu vim morar aqui, mas como Irene foi a percussora que me apresentou o livro, né, e que me fez realmente ter essa explosão, será sempre querida minha Loba Master. Então, Irene, nossa live hoje tem um tema Maio Feminino. E a gente tem várias datas importantes nesse mês de maio para lembrar disso, desse feminino, né, que está envolvido. Né? Tem o Dia das Mães, né, que foi criado em 1908, e mil outras datas aí que a gente pode citar ao longo da nossa conversa. Mas eu acho importante a gente iniciar falando o que define o termo feminino para você. O que define? Eu acho que não tem muito como fazer uma definição
do que seja o feminino dentro do contexto do feminino selvagem, como Clarissa trabalha, e daquilo que a gente considera hoje como sendo o feminino, né? Que entra-se num campo de muito debate hoje, com o feminino se expandindo para áreas antes insuspeitadas, né? O feminino é apenas a salvação para o mundo, né? Isso a gente sabe, e isso não é falar de si, né? Não é falar de mim como mulher também, mas é constatando toda a evolução que a espécie humana vem tendo, né? Então, a salvação é o grande feminino mesmo. E quando a gente fala nisso, por isso que eu digo, não se define feminino. Feminino é para você sentir. Então, sentir, compreender, penetrar nele, e ele não diz respeito somente a mulheres. Ele diz respeito ao ser humano, né? O que é o feminino no ser humano, né? Então, aí tem todas as definições do que a gente considera como sendo o feminino, né? Então, são características que mostram o que é feminino. Então, a gente tem, assim, por exemplo, a intuição é parte do feminino. A capacidade de amar, né, de todo ser humano é uma qualidade do feminino. Não é das mulheres. Veja bem que eu estou sempre falando do feminino, né? O cuidar, o alimentar, né? Sentir a natureza também, essa ligação do homem, do ser humano, homem no sentido de ser humano, né? Com a natureza, isso é uma característica do feminino. E ele pode estar em homens e mulheres, né? Jung fala muito nisso, né? Tanto que ele denominou a parte feminina do homem de ânima, né? E a mulher tem a parte masculina nela, que é o ânimos, né? Então, respondendo assim a sua pergunta, né, de como é que eu defino o feminino não se define para mim, ele é uma coisa para ser sentida no mundo, né? Muito É bem. isso. Muito linda. Deu para pegar um pouquinho? Deu, e a ideia é exatamente essa, é assim, trazer aqui para a roda essa questão que tem que ser tocada também pelo homem, né? Isso. Esse envolvimento, as rodas, né, das mulheres, onde a gente desenvolve o nosso feminino selvagem, mas a gente encontra e reencontra esse feminino através do masculino também. Também. Né? Que às vezes muitas mulheres, quando vem a gente fazendo nossos estudos e falam assim, meu Deus, e os homens? Assim, mas mal sabem, né, que os homens, na verdade, eles estão ali como ferramenta para nos mostrar esse feminino. Fala um pouquinho sobre o ânimos e o ânima. Esse é um conceito junguiano, né? São dois arquétipos que o Jung definiu, né? Então, bem resumidamente, senão a gente vai entrar em teoria, eu não gostaria que a gente entrasse nessa área, não. Uhum. Mas o ânimos é a parte dentro da mulher que faz as ações que são do masculino, tá? E a ânima é a parte no homem que faz se dispõe no mundo com a sua parte feminina. Então, a mulher não tem ânima, a mulher é a ânima. O homem não tem ânimos, ele é o ânimos, né? Então, isso é ânima e ânimos, né? São conceitos junguianos do que é masculino e o que é feminino. Agora, a mulher, para ela estar plena, isso já falando da mulher mesmo, para ela estar plena de si mesma, ela precisa fazer o casamento sagrado do ânimos com ela, dentro da ânima dela, né? Da alma dela, feminina, né? Então, a mulher que consegue desenvolver a parte masculina nela, ela
fica completa, né? É o casamento alquímico que Jung chama, né? Então, isso é fundamental, porque em todas as histórias, olha só os contos de fada, né? Você já teve a Ana Luísa contando contas, falando de histórias aqui, né? Sim, ela abriu a Roda de Saberes, foi a primeira live. Ah, maravilha. Então, você observa nas contações de história toda que no final tem o tal do casamento, né? A princesa se casa com o príncipe, né? Alguma coisa acontece que a mulher encontra o homem. Isso tudo, na verdade, não está falando de casamento de homem e de mulher. Na verdade, essas histórias estão falando do casamento entre ânima e ânimos dentro do ser humano. Então, quando esse casamento acontece, de ânima e ânimos, é que a história está completa e perfeita. É o fechamento da história, né? É quando as duas partes se encontram. Então, não dá para ficar contra o ânimos, dá para ficar contra o patriarcado, o machismo, tudo isso pavoroso que o mundo está vivendo tão intensamente hoje, né? As demonstrações desse paternalismo muito forte, nesse machismo todo muito forte. Mas não é disso que está se falando aqui, né? Está se falando das qualidades do masculino. Isso. É isso. Foi ótimo você ter colocado, porque tem pessoas que estão entrando na live agora e perdem um pouquinho até da definição mesmo. E a gente tem pessoas que com diferentes culturas, né? E com diferentes saberes e que estão entrando para... O que é isso aí? Gostei dessa história, né? Com as orelhinhas atentas. Mas, Irene, você tem 23 anos que você atua com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? E você disse que você traz esse olhar todo, né, da arte-terapia e também o olhar junguiano, né? Como é que você foi tocada para trabalhar com o feminino? Foi já por conta do seu estudo junguiano? Foi quando você descobriu o livro Mulheres com um Lobo? Você pode compartilhar essa curiosidade com a gente? Essa é uma pergunta que mexe assim, diretamente com o meu lado mais emocional e mais emotivo, né? Foi assim, eu fui uma mulher com todas as atribuições pesadas do feminino, né? Porque acaba pesado, né? Porque você tem que lutar contra o masculino que está no mundo, né? Então, era uma situação sempre muito difícil, né? A minha vida, até eu chegar à compreensão que eu fui ter com Clarissa Pinkola Estés, minha vida foi muito difícil, porque eu não sabia de mim. Eu não sabia de mim. Aí, o que aconteceu? Em 1998, eu descobri esse livro. Ele chegou às minhas mãos por causa de um workshop que eu fui fazer, que eu achei tão interessante. O workshop se chamava Mulheres que Correm com os Lobos. Uma investigação. Eu digo, mulheres que correm com quem? Lobo? Como com lobos? Como é isso? Ele é um bicho lindo, né? Mas também dá medo, né? Lá fui eu e minha filha Tatiana, né? Que é a grande aventureira desses mergulhos comigo. Fomos então para esse tal desse workshop, eram 3 dias de trabalho, que eu comecei a chorar na apresentação do trabalho. Olha. E chorei 3 dias seguidos, porque cada coisa, cada movimento que era feito, cada coisa que se apresentava, era uma explosão dentro de mim, de alguma coisa que eu não sabia que existia no mundo, né? Era uma coisa assim, insuspeitada antes, tudo muito estranho e muito forte, né? Bom, aí fui procurar pelo livro, comprei o livro, comecei a ler o livro, né? E esse livro, para mim, olha,
ele foi, essa é uma expressão que você já ouviu eu falar muitas vezes, ele foi uma tsunami na minha vida. A leitura de Mulheres que Correm com os Lobos, quando eu comecei a ler o livro, foi uma tsunami. E a tsunami completa, sabe? Porque é aquela coisa de que o mar se afasta, expõe todo o continente que havia por baixo, né, da água. Então, você descobre o que estava embaixo do oceano. E aí, quando ele volta arrasando tudo, né? Esse é o movimento da tsunami, né? O mar recua e depois ele vem destruindo tudo que havia na margem. Isso foi exatamente o que o livro fez comigo. Ele me mostrou um outro continente em mim, né? Subaquático, que eu não conhecia, que era o que estava guardado dentro, escondido na sombra, né? E aí ele foi me dando ferramentas, né? Porque ele não é um livro de autoajuda, né? Não pensem que é um livro de autoajuda. Cuidado quem vai comprar o livro achando que é de autoajuda, porque vai se danar. Porque ele derruba mesmo muitos conceitos, né? Então, ele não te ajuda, ele te salva, né? Porque ele começa a tecer o que você tem no mais profundo de você. E nessa tessitura, você vai descobrindo quem você é, como é que você está no mundo, como é que o mundo funciona, como é que você está funcionando nesse mundo, o que é seu, o que é do outro. Então, toda uma reestruturação interna acontece. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu me apaixonei, e aí tem 23 anos que eu estou espalhando isso, né? Mas logo em seguida da leitura, né, eu já estava mais ou menos na metade do livro, eu e Tatiana, né, nós duas, achamos que não era possível ficar só com essa leitura. A gente tinha que conversar com outras mulheres, pelo amor de Deus, sobre isso. As pessoas precisam saber disso tudo que está aqui revelado, né? Será que as pessoas estão sentindo também, as mulheres sentem como nós estamos sentindo? Então, aí automaticamente vieram os grupos, né? Primeiro um primeiro grupo seminal, que foi o grupo com que eu fiz a leitura toda do livro e onde estão a maior parte das minhas anotações pessoais, né? Porque hoje está cheio de anotação de trabalho, né? Mas as minhas anotações iniciais estão nessa primeira leitura, nessa primeira roda, né? Então, foi isso, foi assim que aconteceu. Tsunami completo, adorei. Adorei você. Tsunami mesmo. Eu achei muito bom você falar dessa história que não é um livro de autoajuda. Porque Mulheres que Correm com os Lobos, ele já é um livro antigo, né, Irene? Né? E foi reeditado. Ele é de 92. E ele foi reeditado, tem quanto tempo essa edição nova? Acho que 2020. Depois de 2020. Essa última agora, não sei te dizer, mas eu posso ver que... Porque eles agora fizeram essa edição de luxo, que encareceu muito o livro, que é uma pena, não precisava, mas deixa eu ver aqui, 2018. 2018, tá vendo? 2018. Foi um boom. Voltou a questão da leitura do livro. Está na lista de best-sellers há não sei quantas semanas, né? Agora, olha, tomara que não tenha muita gente ouvindo o que eu vou falar agora. Mas, olha, eu duvido que todas essas mulheres que compraram esse livro lindo de capa dura, que está na moda, que está na lista dos best-sellers, eu duvido que elas tenham lido. Duvido. Porque se mais mulheres tivessem lido, de fato, o movimento do feminino, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho de feminismo também, você vai me dar uma aberturinha para isso? É super rápido que eu vou falar. Mas eu duvido que o movimento... A fala é sua. A fala é... Mas eu duvido que elas tenham lido. E se elas leram, que elas tenham passado muito do primeiro ao segundo capítulo. Porque é difícil.
Não é um livro para ser lido sozinha, não é. É uma ferramenta maravilhosa para os terapeutas. Todas as terapeutas que estão hoje trabalhando com esse livro sabem o manancial que ele é para descobertas de si, né? Mas é isso. Eu achei muito importante você falar exatamente isso, que eu ia pontuar, porque ele está dentro da prateleira de autoajuda. E há essa... Não, eu acho que não. Desejo. Não está na prateleira de autoajuda, não. Ele está na prateleira... Felizmente, ele está na de psicologia. Ou está atualmente no balcão dos best-sellers, né? Misturado com Sidney Sheldon. Mas a gente encontra ele em autoajuda, encontra ele no esoterismo, aqui em Recife. Encontra ele, principalmente no esoterismo. E encontra ele na autoajuda, né? Tem na parte da psicologia. E assim, há aquela questão realmente da pessoa, tá na moda, vou comprar. Então foi muito bom você pontuar isso para que as mulheres, as pessoas que estejam nos ouvindo, né, e que tenham a leitura, entender que realmente é um livro mágico, eu diria assim, né? E nessa magia, né, veio junto com a leitura desse livro um termo que também está se falando muito, que é o sagrado feminino. Sim. Aí as pessoas que estão nos ouvindo e que nunca leram e desejam ler, ou que desejam entrar nessa seara, também se perguntam, né? Sagrado tem a ver com religião, Irene? Conta aqui um pouquinho, que sagrado feminino é esse, né? E as pessoas que têm interesse em estudar esse sagrado feminino, pode ser de qualquer religião, se é de religião, se não é de religião. Estou jogando aqui para a fogueira mesmo. Não, essa é uma pergunta muito boa mesmo, pelo seguinte, hoje se confunde muito sagrado e religião, né? As religiões, todas elas, desde o princípio dos tempos, né, as religiões estiveram a serviço do sagrado. Era uma forma de adequar o sagrado à cultura que aquela religião preservava, né? Então, a religião, ela é um organizador do sagrado. E nessa organização do sagrado, muitas vezes ela deixou o sagrado de lado. Porque a essência do sagrado, que é a relação do homem, profunda relação do homem com o grande mistério, né? Com aquilo tudo que não se esclarece, e nenhuma religião consegue esclarecer, ela consegue dogmatizar. Ela organiza, ela cria leis, né? Ela diz para você o que você pode, o que você não pode, dentro daquela visão que ali está do que é o religioso, né? Mas o sagrado não é isso. O sagrado é tudo aquilo que une o homem no sentido de ser humano, que une o ser humano àquilo que ele não explica, àquilo que faz parte da essência humana dele, que não tem como ter uma explicação, e que a única forma de você honrar essa enorme ponto de interrogação é você sacralizando, ritualizando, acreditando em si mesmo. Porque de todas as religiões, a religião que fala mais profundamente a nós humanos é aquela que fala que o Deus é uma coisa que existe em você, que é você. Então, seja a religião que for, ela precisa fazer com que a criatura que está dentro dela esteja ligada a si mesma e compreendendo a relação dela com o externo, com toda a obra da criação, né? Assistir Discovery Channel, por exemplo, é uma alucinação, porque eles, quando mostram para você como é que é feito o cosmo,
né? O tamanho, essa história que eu tenho visto agora na televisão, do cosmos em expansão, né? Imagine só que o espaço infinito está expandindo, né? Então, os corpos celestes estão ficando cada vez mais longe uns dos outros, porque ele está expandindo, né? E nós estamos expandindo. Agora, compreender isso com olhos de religião dogmática te tira do sagrado. Porque o que é sagrado é a sua relação com isso, de que você faz parte disso, que você está dentro disso, né? Olha que maravilha fazer parte e compreender que você faz parte desse todo, né? E aí a forma de você sacralizar isso é através dos rituais. E não precisa ser também um ritual religioso. Pode ser o seu ritual pessoal. Você criou o seu rito ali, né? Então, ritual, né? Para nós que já fazemos rituais, né? Uhum. A palavra já está bem concebida e internalizada, como você falou, a gente percebe, né, esse empoderamento, eu falava também outra palavra forte, né? Esse sagrado dentro de você. Agora, quando a pessoa não conhece, não entende esse ritual, esse rito, eu acho que seria interessante falar um pouquinho. Um exemplo básico de um rito que a gente faz, né? A gente tem o próprio rito do acordar, né? Algumas pessoas, ao acordar, o rito de fazer alguma leitura, fazer um espreguiçar, né? Fazer, às vezes, uma automassagem, se levantar, pentear, escovar o dente, escovar o cabelo. É um rito de acordar, né? Não deixa de ser um rito ao corpo. E aí existem vários rituais, né, que você pode estar fazendo. Não só o seu corpo. E aí eu acho que a diferença está aí, dessa palavra, que o rito às vezes está muito ligado ao sagrado, à religião, na verdade. A religião. E aí eu acharia interessante a gente falar um pouquinho sobre isso para quebrar esse paradigma. Sim, sim. É porque uma coisa é você fazer todo esse movimento que você descreveu agora do despertar, né, do acordar pela manhã, é você fazer isso automaticamente. Você está com 30 anos de idade e desde os 10 anos que você se lembra de levantar, fazer xixi, escovar o dente, ou não escovar o dente e tomar banho, enfim. O que você está acostumado a fazer quando desperta. Uma coisa é você fazer isso no automático. Você faz todo dia, hoje estou fazendo de novo. E outra é você transformar algum desses movimentos, não precisa ser todos, mas algum desses movimentos, com plena consciência. E fazer aquilo não só com a mindfulness, né? Não só com plena atenção, mas com um objetivo sagrado. O que é fazer com um objetivo sagrado? É você elevar o seu pensamento para uma coisa que vai muito além de você. É você honrar, por exemplo, o alimento, não porque todo mundo que trabalhou naquilo, obrigada, você que plantou, você que cozinhou, né? Aquela coisa que a gente fazia desde criança, né, na mesa. Não é isso, é de você realmente perceber a sua relação com aquele alimento. O que aquele alimento é para você? Só um segundinho agradecendo por aquele alimento ter nascido da Mãe Terra para te alimentar, já é um ritual. E aí você pode começar a fazer uma porção de coisas ritualisticamente, não só essa coisa do despertar pela manhã, ou coisas cotidianas, mas é você escolher algumas atitudes para serem dedicadas a um objetivo seu, ou de crescimento, ou de entendimento, ou de acolhimento, né? Fazer contato com aquilo que você é no mais profundo de você.
Ritualizar o sagrado, no fim, é isso. É entrar em contato com o que há de mais profundo em você e jogar isso para o grande mistério. Pronto. Sacralizou. Sacralizou, isso mesmo, falou bem. Sacralizou. Foi tem uma coisa que eu acho que poderia ficar um pouquinho marcado aqui para nós, que é assim, isso é do meu pensamento, né? Que os processos, né, os nossos processos biológicos, eles são processos espirituais. Divino, divino. Então, a partir disso, tudo, respirar, pode ser um momento meu agora de contato com o meu lado espiritual. Estou fazendo uma coisa física, que é um contato com o meu lado espiritual. Porque eu, nesse momento, posso honrar essa respiração. O meu processo biológico é um processo espiritual. A mulher menstrua e faz daquilo um processo, esse processo biológico, um processo espiritual, né? E aí ela pode fazer os rituais, né? Ela pode, por exemplo, pegar esse sangue menstrual e entregar para um vaso de planta, ritualisticamente. Estou fazendo isso com consciência, entregando o meu sangue à terra. Isso é ritual, e não está na religião. Explicação e Adriana, numeróloga, colocou aqui: intenção é a diferença. Ela intenção é a diferença. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, deixa eu ver aqui se alguém colocou mais. Lucinha Guerra colocou: que pena, não estou conseguindo compartilhar, o Instagram está travando. Sem problema, Lucinha, no final vai ficar gravado, aí você pode compartilhar, tá, com o pessoal. Nessa questão da religião, você falou, né, do Deus maior, do luminoso, né, colocando assim, né? Nós tivemos, junto com o termo de sagrado... Ah, que bom, Lucinha conseguiu compartilhar, colocou aqui. Que ótimo. Que ela quer compartilhar com mulheres e aí não estava conseguindo. Junto com o termo sagrado feminino, então, vem, né, empoderamento, mas eu escolhi alguns aqui, como o do sagrado feminino, para trazer para a nossa live, que é o termo deusa. E aí, como nós perdemos a nossa deusa da música, né, a Rita Lee, eu peguei um trechinho da música dela, se chama Benza Deusas, onde ela fala assim: sabe lá Deus por onde andam as deusas. E vai de encontro totalmente com o que você falou, né? Dessa coisa do sacralizar, né? E aí fica a pergunta assim: as deusas existiram? As deusas existem? Essa história de deusa é real? O que isso tem a ver com o sagrado feminino? Essa é uma pergunta que leva a gente ao princípio dos tempos, né? Porque na necessidade de ritualizar, o homem criou os deuses, né? E o homem criou Deus. Então, desde o princípio dos tempos, deuses e deusas, né, habitaram o imaginário e o cotidiano dos seres humanos. Né? Eles chegaram para colocar um pouco de sentido também a todo o desconhecido que o ser humano vive, né? E no princípio dos tempos, era mais forte ainda isso, né? Porque era uma luta pela sobrevivência, né? Você tinha que matar um bicho para comer, ou o bicho te matava para te comer, né? Então, essa necessidade de ir organizando também a sociedade foi fazendo com que se criassem
todas essas entidades que funcionavam mais ou menos como um governo das pessoas todas. Então surgem deuses e deusas. Bom, isso para falar do que hoje a gente chama de mitologia. O que a gente hoje chama de mitologia já foi religião um dia. Quando os gregos estavam, romanos, por exemplo, né, que é a nossa base maior, quando eles estavam reverenciando as deusas e os deuses, eles não estavam falando de mitologia, eles estavam falando de uma coisa factual que eles viviam ali. Como hoje a gente tem as pessoas todas reverenciando o Cristo como uma figura da nossa religião, uma figura real que nos conduz. Naquela época, quem conduzia eram aqueles deuses todos e deusas. Só que isso foi um movimento humano de crescimento, de expansão de consciência tão poderoso, mas tão poderoso, que eles se incorporaram à nossa civilização, em todas elas, mesmo que seja uma civilização que você não tem nem história dela, você nem sabe como eram os deuses deles, mas estavam lá. Então, isso é uma coisa que se incorporou de uma tal forma em nós humanos, que passou a habitar o que o Jung chama de inconsciente coletivo, né? Nos habita numa área que não é nossa consciente, ela está no nosso inconsciente coletivo, é de todos nós, aonde vivem os tais dos arquétipos. Então, os deuses e deusas, hoje, são arquétipos, isto é, falam da essência do que nós somos em cada um dos seus pequenos detalhes do que é o ser humano. Então, tem Deus para tudo, tem deusas para tudo. Né? A deusa da Nossa Senhora das espinhas. Tá bom. Ai, meu Deus! Então, as deusas existem? Existem sim, Cleice, elas estão todas em nós, nos habitam, na figura de arquétipos, na figura de explicação daquilo que nós somos, né? Então, quando a Rita ali questiona onde estão as nossas deusas, ela está questionando onde está o nosso autoconhecimento. O que é que nós sabemos de nós? Né? Então, você pode se debruçar sobre o estudo das deusas e em cada uma delas descobrir uma face sua. Então, deusas e deuses existem, porque eles são arquétipos em nós e eles nos definem. Conhecê-los é conhecer a si mesmo. Irene, eu tenho vontade de ficar numa live umas 5 horas com você, só para te ouvir, te ouvir, te ouvir. Porque esse assunto é gostoso, eu sei do que você está falando. Esse assunto é gostoso, é bom demais. Bom, ilumina a alma. Eu espero que esteja iluminando de vocês todos que estão aqui. Voltando um pouquinho para nosso livrinho, que não é nenhum livro, né? Tá aqui, ainda não consegui terminar, ainda falta. Ardentemente, né? E certamente eu vou relê-los em outros momentos da minha vida. Você faz grupos há 23 anos da leitura deste livro, né? Existem grupos que fazem essa leitura em outros locais do Brasil? Você diz assim, sem ser as minhas rodas, né? Rodas em geral. Assim, porque eu consegui procurar, achei aqui em Recife, onde eu moro, em Pernambuco, no Brasil, vários grupos. Aí a pergunta existem em todo o nosso país? Existe no exterior também? Qual é a realidade da leitura desse livro? Eu não sei te dizer exatamente quem faz o quê. Eu sei que não só com Mulheres que Correm com os Lobos, né? Mas com toda a obra adjacente a ele, né? Porque, além do Mulheres que Correm com os Lobos,
tem outros livros que vão nos aproximando mais e mais desse arquétipo da mulher selvagem. Veja que ela que inclusive chamou de arquétipo da mulher selvagem, foi ela que colocou criou esse título, né? Arquétipo da mulher selvagem, que o Jung não conheceu, infelizmente, né? Porque quando ela escreveu sobre o arquétipo da mulher selvagem, o Jung já não estava mais conosco, ou estava, mas não chegou a conhecê-la, né? Mas esses grupos todos que hoje trabalham com esse conteúdo, né, eles estão espalhados por toda parte. Você perguntou no Brasil e fora do Brasil. No Brasil e no mundo, existe um grupo de mulheres estudando mulheres que correm com os lobos no Japão, que esse eu sei porque eu conheci uma pessoa que morou no Japão, uma amiga minha, que morou em Tóquio durante 4 anos da vida dela, e lá ela conheceu grupo que fazia estudo de mulheres que correm com os lobos, no Japão. Uma cultura que é completamente diferente da nossa, né? Mas que também está no livro, né? Porque a Clarissa tem... Uma das histórias da Clarissa é uma história japonesa. Então, é uma história belíssima, inclusive, que é o Urso da Meia-Lua, né? Que é uma história que fala de uma mulher japonesa e de um marido que voltou da guerra do Japão, é uma história bem tipicamente japonesa, né? Mas existem em toda parte, qualquer lugar que você vá, e hoje a gente tem a facilidade de fazer busca pelo Google e ele diz para você onde as coisas estão, né? Exatamente. Então, consegue fazer. E a internet, como nós estamos aqui, também aproxima, né? Então, nada aproxima muito. nada que... Agora tem um alerta a ser dado também a respeito disso, né? Porque há quem faça seriamente e com profundidade, e há quem faça porque está na moda, é engraçado falar que é mulher selvagem, confunde as coisas de selvagem com descabelado. A mulher selvagem pode ser chiquérrima, ela não precisa obrigatoriamente ser descabelada, selvagem não tem esse sentido, né, de mulher doida, apesar de que somos todas um pouco doidas. Mas... Então, tem grupos fazendo isso com muita seriedade, então eu recomendo a quem deseja participar de uma roda que observe qual é a seriedade e o conhecimento também com que os facilitadores estão trabalhando com a obra. Irene, a gente está falando do livro, mas você acha que as mulheres devem iniciar essa busca desse feminino por onde? Por onde começar a busca do feminino? Ixi, que pergunta difícil isso. Por onde se começa, né? Lucinha falou que o seu sorriso parece com o da atriz Emma Thompson. Ih, ela é maravilhosa. Poxa vida, não, mesmo, eu coloquei essa pergunta porque exatamente por essa busca das mulheres comprando o livro, né? Eu não sei se teria, por exemplo, outros livros para você indicar, ou Sim. A própria roda de mulheres mesmo para iniciarem, né? Uhum. Eu acho que o autoconhecimento é a base de tudo, né? Uma mulher que quer conhecer a sua mulher selvagem precisa estar disposta a entrar num processo de autoconhecimento. Isso é fundamental, né? Por onde se começa? Talvez possa se começar com um grupo de mulheres que só estão reunidas para conversar, tá? Aí as colchas de retalho todas da vida, os grupos de crochê, os grupos de culinária, os grupos de literatura, os grupos que discutem feminismo, não importa. Estar com outras mulheres com confiança, porque isso é fundamental, né? É estar numa roda de confiança. E confiança não se adquire da noite para o dia, nem com compromisso de confiança. Se adquire com o desempenhar isso, né? Isso. Você
fazer isso, né? Então, acho que é por aí que começa, é pelo desejo de autoconhecimento e sair em busca das pessoas que falam a sua língua, né? Gente, Marilvia. Ela também colocou que terapia também pode ser um bom caminho para iniciar. Sim, E sem dúvida. a Adriana da Numerologia colocou, quando você comentou da mulher selvagem, que não necessariamente precisa estar com os cabelos descabelados, né? Ela colocou, então não sou mais selvagem, meus cabelos não negam. A Adriana é uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho com a numerologia muito sério, muito ímpar também. A Adriana é uma mulher selvagem, ela sabe disso. Ela é luminosa. Eu separei aqui algumas coisas para te perguntar. Sua roda. Espero que eu saiba responder. O que você perguntou agora? Fala da sua roda. A gente já está aqui faltando 15 minutos para terminarmos a nossa live, para a gente terminar 9h15, mas nada que impeça se você quiser ir até 9h30. Não vamos cansar as moças. Rodas, né? Olha, bom, das minhas rodas, eu tenho notícias um pouco tristes para mim. A pandemia nos fez ficarmos muito recolhidas em nós mesmas. Algumas enlouqueceram e outras se iluminaram. Mas nós tivemos que obrigatoriamente fazer um movimento a favor do online, né? Eu, nesse momento, inclusive, preciso falar da minha mega, hiper, super parceira nesse trabalho, né? Que eu não trouxe o nome dela ainda, preciso falar dela, né? Selma Reis, que faz um trabalho com o feminino também maravilhoso, não só com mulheres que correm com os lobos comigo, né? Que já tem 10 anos, eu acho, se não me engano, que a gente está junto, e é uma parceiríssima, porque ela penetrou em mulheres que correm com os lobos com seriedade e profundidade. Bom, ela hoje está fazendo psicologia por causa disso, né? Descobriu essa coisa de penetrar no profundo de si e foi fazer psicologia. Mas então, Selma foi que me salvou da frustração de não poder mais fazer as rodas presenciais. Ela me convenceu, e eu não sei nada de tecnologia, ela me convenceu de que a gente tinha que fazer o trabalho online, né? Então, ficamos paradas praticamente 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano com certeza, e aí começamos assim muito timidamente querer fazer os encontros através do Zoom, né, que a gente usa para fazer os encontros, e tem sido um bom sucesso. Não é um grande sucesso, mas é um bom sucesso. Então, nesse momento, as rodas estão começando a ficar híbridas, então, a gente tem um grupo acontecendo online, e quando chega no final do capítulo, a gente faz um encontro presencial, porque tem que ter encontro presencial, pelo amor de Deus, a gente agora já pode se abraçar, né? Uma das coisas que a gente ensina na Roda de Lobas é a terapia do abraço, né? Você viveu isso, você sabe do que eu estou falando, né, Cleice? Então, o abraço é fundamental, o olho no olho é fundamental, como é fundamental todo o contato humano mesmo, né? Que o online, você não sabe bem que contato é esse, né? Eu ainda não consegui nominá-lo muito bem. Acho que ele ainda não é biológico para mim, por isso que ele está difícil. Mas então as rodas acontecem atualmente online. Nós já abandonamos, Selma e eu, abandonamos há algum tempo o formato de leitura completa do livro, que a gente começava pela introdução e ia até o último capítulo, né, no canto ondo, né?
sendo que o penúltimo capítulo do livro, A Donzela Sem Mãos, é um livro dentro do livro, porque é um calhamaço, ele é imenso, ele leva 1 ano para ser feito. Então, esse percurso de um livro inteiro, as rodas levam, em média, 6 anos, 5, 6 anos para se completar. É muito, muito tempo. E ninguém mais consegue estar tanto tempo, né, Clícia, num único compromisso, mesmo que o compromisso seja consigo mesma. Tem gente que muda para Recife, né? Aí fica... Tem gente que muda para Portugal, né? Acontece de tudo. Acontece. E outros interesses também aparecem, né? Então, as que permanecem na leitura completa do livro são raras. Então, eu até hoje, eu já estou na roda número 26, né? Dessas 26 rodas, só 4 delas completaram o livro inteiro. Olha, só 4. Tava... De começar pela introdução e ir até o último capítulo. Né? Estou olhando aqui o meu livro, eu tenho uma historinha com ele, porque em 97, na verdade, eu comecei esse livro. E aí eu dei o meu livro. E em 2016, a minha vizinha estava doando vários livros e ela, sem ter nenhuma... era minha vizinha que morava embaixo de mim. A gente não tinha nenhuma afinidade, só afinidade de bom dia, boa tarde, boa noite, se conhecesse na piscina. Ela falou assim, Clícia, eu estou doando... Tocou minha campainha e falou assim, estou doando vários livros. Mas esse aqui especialmente tem que ser para você. Quando eu abri, era Mulher de Corre. Então, eu tenho anotado aqui, por isso que eu tenho um apego com ele, que ele, em 97 eu li, e em 2016 eu comecei a ler novamente, mas agora na sua roda. E eu ainda faltam os 3 últimos capítulos. Que são os 3, que é essa de né, estar num grupo que esteja lendo já o final do livro. Né? Isso, então, isso. Muito difícil. Então, o que a gente decidiu fazer, né, foi a saída que a gente encontrou, foi de fazer, criar rodas para um determinado capítulo do livro. Então, trabalha-se aquele capítulo por 6 meses, que é um encontro por mês, né? Então, trabalha mais ou menos 6 meses, 7 meses, dependendo também do tamanho do grupo, né? E tem um grupo que é o que eu chamo de brincadeira de minha classe de alfabetização, que são as rodas do despertar da mulher selvagem, que a gente trabalha com as participantes a leitura da introdução, do primeiro capítulo e depois mais 2 capítulos adiante, né? Capítulos curtos, assim, que é para você começar a entender que tal de mulher selvagem é essa, que negócio é esse, e o que isso tem a ver comigo, quem sou eu nisso, né? Que história é essa comigo, né? Então, é isso, a Roda de Lobas atualmente tá rolando assim, né? Devemos ter uma roda começando, se tudo correr bem, em julho, né? Uma coisa importante a ser dita é que esse trabalho das rodas de lobas, ele tem um tripé de sustentação, que nenhuma das pernas pode ser tirada, porque senão ele não fica em pé. Esse trabalho está baseado em uma perna com a partilha do livro. A partilha do livro significa todas estão lendo o mesmo trecho, aí elas leem em casa, fazem suas anotações, riscam o livro, trazem questionamentos, tal, e no dia do encontro a gente partilha essas coisas que elas foram vendo, né, no capítulo. Tiram dúvidas, e aí aparecem os maravilhosos depoimentos, alguns deles muito curativos para todas, porque a dor de uma é a dor de todas. É incrível isso, como a gente é semelhante umas com as outras, né?
seja de que cultura for, somos todas mulheres, né? Então, tudo tem a ver conosco. Então, uma perna é essa partilha do livro. A outra perna é a arte-terapia, que pelo próprio desenvolvimento do trabalho da Clarissa, acontece uma coisa interessante. A arte passa a ser a grande aliada para a consolidação dos conteúdos e para você materializar sentimentos, né? Então, me aconteceu na leitura uma coisa assim, tarará, arte-terapia para concretizar aquilo, né? Tornar uma coisa palpável, né? Que você veja, né? Então, não entendi. Materializar mesmo. Materializar, exatamente. Materializar sentimentos. E aí, cada capítulo tem uma arte, que é a arte de finalização do capítulo, e algumas coisas no meio do capítulo que a gente vai fazendo também, né? E a terceira parte é a sacralização do feminino. Então, todas as vezes que a roda se encontra, ela abre o espaço sagrado, fecha o espaço sagrado quando termina. A gente tem um altar, que não é um altar religioso, é um altar onde a gente honra cada momento de encontro que a roda tem, né? O que está acontecendo com você naquele dia, não é o que aconteceu o ano passado, nem na minha infância, nem é uma projeção do que vai acontecer comigo, não, é hoje, aqui e agora, né? O que é que eu... Desculpa. O que eu... Fala. No Mindfulness, eles até falam que é o check-in. Isso. Estou aqui agora, né? Então, o que é que eu preciso sacralizar hoje ou para fazer com que alguma coisa se cure, ou para fazer com que alguma coisa se realize em mim, né? Ou porque eu descobri que o meu sagrado pode ser representado por uma pedra, então eu vou levar uma pedra para botar no altar. Enfim, essa é uma conversa muito longa que não cabe mais aqui. Mas, então, são as três pernas da roda de lobas, né? É a partilha do livro, a sacralização do feminino e a arte-terapia. E como as mulheres podem entrar no seu grupo, na Roda de Lobas, no Instagram da Roda de Lobas, te mandando uma mensagem. Você... Isso é um meio, essa é uma forma. Outra forma é responder, isso quando eu não conheço a pessoa. A outra forma é fazer contato direto comigo, ou comigo ou com Selma, dizendo, olha, eu quero entrar numa roda, gostaria de participar, quando é que vai começar uma roda nova? Porque nesse momento não tem nenhuma começando. No segundo semestre agora é que a gente dá uma arrancada de novo, né? E isso vai ser divulgado através do Instagram, é como a gente divulga. E as pessoas interessadas podem fazer contato comigo diretamente através do WhatsApp, ou meu ou da Selma. Você pode depois passar para elas o meu WhatsApp, Clícia? Passo. Todos que estão... Tá bem. Se alguém se interessar... Aqui, Virgínia, algumas pessoas fizeram alguns comentários, eu queria colocar aqui, peraí. Virgínia... Marivilda falou, você é a minha querida. Virgínia colocou, vocês são mulheres potentes, quando você comentou sobre vocês, Selma. A Adriana, da numerologia, colocou, eu só não enlouqueci na pandemia devido a todo o ensinamento das lobas que Irene nos proporcionou. Que maravilha. Marivilda Dança colocou para campus, eu acho que foi quando você colocou de expandir os grupos, acredito que ela fez isso. Essa pergunta muitas mulheres e homens fazem. Eu sou Virgínia, usando o celular da minha neta. Loba Freire, neta. Ingrid, eu, Virgínia, estou em Costa Rica. Olha que lindo. Olá. Costa Rica aqui nos dando esse prazer. Mais uma, né? Então, tá vendo que tá só expandindo, né? Bom, chegamos a 9h15 da noite. Temos uma hora. Cris, deixa eu falar uma coisa para essas mulheres.
Deixa eu falar uma coisa para essas mulheres todas. Você pediu. A respeito de mulheres que correm com os lobos, e a respeito de outras obras do feminino também. Queria dizer para elas que não temam criar o seu próprio grupo. Sabe? Não tem ninguém facilitando, faz você, se aventura. Tem um livro que eu não sei se está esgotado, mas tem um livro que é ensinamento básico de como se criar uma roda de mulheres, que se chama o Milionésimo Círculo, de Jean Chinot da Bolen. Eu acho que esse livro, não sei se na estante virtual ainda se encontra. Ele precisava muito, inclusive, ser reeditado, porque ele é uma cartilha de como você criar uma roda de mulheres. Quais são os princípios, né? São os princípios que nos regem, né? Nós temos, na nossa roda, por exemplo, o que a gente chama de os princípios de ouro. São 10 regras que falam sobre comportamento dentro de um círculo de mulheres. Atitudes que você deve ter e atitudes que você não deve ter. Porque isso é fundamental, de que se estabeleça uma norma, né? Então, mulheres, é isso aí, não temam, gostou do livro, começou a ler o livro, faz uma roda, sabe? Vai trabalhar com o seu grupo de amigas. Pronto. Não precisa ficar esperando ter uma facilitadora, sabe? Eu acho que ela está dando uma dica para mim, para eu terminar meus 3 últimos capítulos. Qual é a mediação dessa mulher maravilhosa? A gente diz para mim, dessa deusa. Né, de vez em quando você me convida para eu aparecer lá e falar alguma coisa para vocês. Híbrido, muito chique que tá a minha Loba Macha. Híbrido, nem eu sei fazer híbrido, vou ter que aprender. Você vai ter que me ensinar. Ó, Selma colocou, mandando meu beijo para vocês duas e para todas as mulheres aqui presentes. Ô, Selma, que lindo, saudade. Olha, deixa eu falar. Você precisa convidar a Selma para a sua roda de saberes, viu? Porque ela faz um trabalho com Soul Collage, né? Um trabalho de collage, Soul Collage. Ela é mestra nisso, é super especializada e faz um trabalho com feminino maravilhoso. Ela terminou agora um grupo só mitos, através da Soul Collage, só mitos, grupos de autoconhecimento mesmo, só trabalhando com mitologia. Né? Se chamava, como é? De quantos deuses somos feitos, uma coisa assim. Maravilhoso o trabalho. Então, chama um dia desses a Selma para participar dessa, porque ela tem muito saber para compartilhar. Quando retomei aqui a leitura, o círculo de leitura de mulheres que correm com os lobos foi feito com uma psicóloga maravilhosa, até, e que ela me apresentou sua colagem. Essa união que, né, trabalho da arte terapia, ela fazia o fechamento do sua colagem. E acabou, assim, por questão de horário e tudo, acabei que eu não dei continuidade, por conta dos capítulos, né, que ela estava iniciando. Aqui, olá, Grazi. Marilva colocou, Selminha, que saudade de você. A Lobra Freia, que na verdade não é ela, né? O Instagram da neta, ela colocou, você é muito generosa. Te amo, Marilvia. Loba colocou de novo que esse livro é muito bom e, de fato, essa sua orientação é excelente. Seu trabalho é maravilhoso. Lucinha Guerra, obrigada pela live, meninas. A minha neta faz parte de um grupo de leitura do livro Mulheres com os Lobos. E Marilu, psicanalista aqui de Recife, está conhecendo agora você. Irene colocou, estou encantada com vocês duas, quero entrar na roda. Já estão! Você já tem 2 horas girando, né? Seja bem-vinda. É isso aí. Me provoque para criar. Irene,
Eu te agradeço mais uma vez esse papo maravilhoso. Você me fez um pedido lá no início que gostaria de falar sobre feminismo e feminista. Ah, sim. Né? Então, a palavra é sua para a gente poder ainda ter... Não, é uma coisa muito rápida, porque essa é uma dúvida que muitas mulheres trazem para mim quando querem saber como é que a roda funciona. Elas querem saber se é de feminismo ou não, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para ser colocada, que é assim, o feminismo, a meu ver, né, essa minha visão pessoal do feminismo, ele é um movimento social, político, muito necessário de acontecer no mundo, né? E ele precisa estar baseado no feminino e não numa guerra contra o masculino. A gente tem que fazer tudo para derrubar o paternalismo, o patriarcado, todas essas coisas que esse ranço pavoroso onde nós vivemos durante tanto tempo. Tem pelo menos uns 5.000 anos aí. Na verdade, quando você pergunta assim, quem escreveu a Bíblia ou quem escreveu o Alcorão foram os homens, né? Quem foi que escreveu o pensamento que rege a humanidade hoje? Foram os homens, né? Então, nós vivemos num sistema onde o pensamento masculino foi totalmente dominante. E isso precisa ser derrubado. Mas ele precisa ser derrubado com o feminino. Então, os movimentos feministas são preciosíssimos, importantíssimos, mas eles falam de questões do coletivo. Eles falam do indivíduo dentro da sociedade, dos direitos da mulher dentro da sociedade. Não é o caso do trabalho de Clarissa Pinkola Estés. Então, é bom que se diga que Mulheres que Correm com os Lobos é um estímulo para aquelas que estão engajadas no movimento feminista, mas ele não é um livro político, como não é o tal da autoajuda. Como não é autoajuda. Tá bem? Muito bem, muito bem. Então, ele não é um livro político, apesar de que tudo nessa vida é política, né? A gente aprende isso na escola, tudo é política, tudo acaba sendo um movimento político, né? Quando você se toma posse da sua mulher selvagem e vai para o mundo lutar, aí o feminismo tem todo o espaço para a sua luta. Mas primeiro, para mudar o mundo, primeiro você precisa mudar a si mesma. Isso. Selma Reis colocou aqui, precisamos despertar a parte feminina dentro do universo masculino. Danadinha, né? Completando a fala de Irene. Completou. Tá vendo? Ela sempre me completa. Irene, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por você ter me iluminado, né, através do seu saber. Quando você mediou a leitura, me apresentou tanto essa leitura maravilhosa, né? Eu fui convidada minha amiga Loba, que está aqui na roda. Aliás, Jennifer, ó, é a criadora do Oráculo da Mulher Selvagem, né? Que foi uma criação também dela aí em cima desse saber, dessa criatividade feminina que a gente vai ressurgindo, eu digo assim, né? Que estava ali guardada. Isso. Esse despertar, que é a leitura desse livro. Um prazer grande fechar esse maio feminino com esse seu saber. Agradeço a presença das mulheres todas que estão aqui. Vou deixar salvo lá na Roda de Saberes essa nossa conversa, para que vocês possam compartilhar com outras mulheres. E quem quiser procurar Irene e Selma no Instagram da Roda de Saberes, ou então entrar em contato comigo, que eu passo através do Instagram o WhatsApp de Irene para vocês entrarem na maravilhosa. Ou quem sabe, eu crio uma roda aqui em Recife. Isso aí.
Veja se você encontra o milionésimo Eu círculo. não tenho milionésimo círculo, que eu Ah, nem você sei. tem o milionésimo círculo. Mas você falou dele agora, eu falei, eu acho que é na hora de eu repescar o milionésimo Isso. círculo da bolsa. Então, se você... é Ah, isso eu adoro aí. isso. Ó, Quero ser madrinha, quero ser quer ser madrinha. madrinha? Vai ser. Ó, a Selma colocou, superar a masculinidade tóxica dará a todos um mundo melhor. E Grazi Fragoso colocou, ótimo. Gente, fechar a live, 9h30 da noite, senão vai ficar um saber muito longo para a gente poder compartilhar. Eu acho que a gente vai ter que chamar a Irene para outra roda e vou chamar a Selminha também para outras rodas. Gratidão demais por terem pessoas nesse universo luminoso como você. Beijo, Loba Master. Muito obrigada. Muito, muito, muito agradecida por essa oportunidade de ouro. Que bom. Obrigada, querida. Nada. Tchau. Tchau.